Olá, internautas. Pastor Jonias, estamos de volta. E desta feita, para fazer mais uma gravação. Lembrando-vos que no site www.missão Indo com Finisterra você encontra todos os vídeos ali postados. E temos agora um blog, este blog aqui, que vai estar na descrição do vídeo. Ele encaminha todas as lições da Escola Bíblica Dominical das três grandes editoras, CPAD, Betel e Central Gospel. Se você quer ver as lições antecipadas, você pode acessar este blog. Você vai ver sempre uma semana antes as lições dessas três grandes revistas das editoras citadas. E também os vídeos postados ali. Nós gravamos sempre uma semana antes e postamos no blog e também nesse site. Pois bem, vamos tratar da lição 8 da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2015. A temática, a unção que produz milagres. É o pastor Jonias ensinando a palavra. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus e disseminamos a palavra genuína de Cristo pelo mundo afora através da internet, que é um meio poderoso na modernidade para se transmitir a mensagem de Cristo pelo mundo todo. Agradeço pelos os nossos alunos da Escola Dominical aqui no Brasil, aqueles que estão acessando estes vídeos. Nós tivemos aí por um tempo sem publicar, sem postar vídeos, porque estávamos na África, quase 2 meses, mas já começamos aí na lição 6, 7 e agora vamos para 8, lição 8. A unção que produz milagres. Lição 8 está direcionada para o dia 23 de agosto de 2015. Editora Betel. Texto de ouro. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Verdade aplicada, a responsabilidade nos qualifica para a unção, pois o que nos confirma diante de Deus e das pessoas é a maneira como vivemos e administramos o poder que nos foi concedido por Ele. Os objetivos da lição: explicar o significado e o propósito da unção, ressaltar que irresponsabilidade atrasa a obra de Deus e que a autoridade não é sinônimo de responsabilidade. Mostrar os benefícios e o ônus produzidos pela unção. Textos de referência, Lucas 4, 18 a 21. É preciso urgentemente entender que não se pode operar milagres sem a unção do Espírito. Todavia, nosso maior problema não seja a unção em si, mas compreender de maneira plena o que ela realmente significa. Esta palavra unção, muito conhecida, porém, muitos não sabem o verdadeiro sentido desta palavra, a abrangência desta palavra, que é de difícil explicação. Nesta lição, temos o intuito de mostrar que a unção é algo muito especial, é um foro liberado para alguém atuar. Unção é algo que pode abranger a área espiritual e a área material. Pode ser das coisas celestiais e pode ser das coisas terrenas. A unção e o seu significado. A igreja primitiva logrou sucesso em sua geração. Ela foi poderosa, unida, cheia de fé, perseverante, incrivelmente impactante.
O livro de Atos conta a história da igreja primitiva, quando nós vemos a unção do Espírito Santo de Deus sobre as pessoas, sobre os crentes, sobre a igreja. No entanto, tudo isso aconteceu não somente porque tinha unção, mas porque compreenderam o significado do que estava sobre suas vidas. No ponto 1, nós temos 3 subpontos. Ponto 1, conhecer não é saber. O que significa a unção? O propósito da unção é libertar. Eu quero remeter os nossos caríssimos internautas até ao nosso blog e vamos acompanhar a lição. Aqui é o nosso blog. Temos a opção de revistas conforme sua realidade. CPAD, Betel, Central Gospel, fundador da Escola Bíblica Dominical, Roberto Raikes, Gloucester, na Inglaterra, que foi a cidadezinha onde se fundou a primeira Escola Bíblica Dominical. E aqui nós temos os menus deste blog, onde está ou estão postadas as lições e as revistas. Por exemplo, Editora Betel, que nós temos a página principal, Editora Betel. A revista está aqui postada. Se você abrir, nós vamos abrir ela agora para acompanhar e vamos ver. Aqui, revistas da editora CPAD. Se for CPAD, sua realidade, você abre aqui e você tem a revista aí, a lição, uma semana antes para você estudar. A revista Central Gospel está aqui. Agora, se você quer ver os vídeos, vídeo da lição Betel, que é esse que eu estou gravando hoje, vai ser postado. E vídeo da lição CPAD, esse eu já fiz, já está postado. Vídeo Central Gospel e assim por diante. Você vai ter aqui as lições na Central Gospel, os vídeos na Betel e na CPAD e também as lições. Vamos aqui abrir revista da Betel, Editora Betel, abrindo aqui esse menu. Vamos ver aqui a lição Editora Betel. Lição 8, está aqui, é o que nós vamos estudar. Já abordamos sobre o textual, verdade aplicada, já abordamos sobre os objetivos e já fizemos a introdução. A unção e o seu significado. No primeiro ponto, conhecer não é saber. A palavra unção é constantemente usada em nosso vocabulário e temos inventado uma grande quantidade de qualificativos para lhe dar um significado lógico. Em nome de uma palavra se pode usar e fazer muitas coisas. Todavia, unção não é uma palavra fácil de se explicar. É como Deus. Será que é fácil explicar Deus? A palavra conhecida, mas como explicar o que há por trás dessa palavra? Devemos entender que a unção é uma palavra que pertence ao nosso vocabulário. Ela não é somente uma palavra religiosa. As pessoas não são ungidas somente para cumprir o propósito de Deus. Também são ungidas legalmente para que cumpram uma função de um rol determinado em um lugar de governo. Aqui fala das autoridades, então, o texto de Romanos, a palavra unção nos é familiar, conhecemos, porém, não sabemos, muitos desconhecem, não tem profundidade nesta palavra, desconhece a sua abrangência, às vezes conhece, mas não sabe, não tem profundidade. E aqui a lição nos vai aclarar o verdadeiro sentido, a abrangência da palavra unção. E aqui no ponto 1, 2, o que significa unção? É uma pergunta. Unção é como um foro.
legal que se dá a uma pessoa quando assume um lugar de governo. Então, o que é um... Delega autoridade ou poder a uma determinada pessoa para exercitar ou para fazer um trabalho, para desenvolver algo. Ungir é o verbo, é delegar autoridade. Unção é essa autoridade e poder que você recebe, é um foro privilegiado para você desenvolver alguma coisa em prol de alguém. Isso significa unção, ela abarca as coisas espirituais e também as coisas materiais, porque quando se delega a autoridade a alguém para fazer algo terreno, está se delegando a ela uma unção. A palavra é sempre entendida no aspecto espiritual, mas ela tem mais abrangência. O que significa a unção? É a delegação de poder, de autoridade para alguém exercitar um trabalho, fazer algo. É como se fosse um foro privilegiado para alguém desenvolver ou fazer algo. Atuar. No ponto 1.3, o propósito da unção é libertar. Precisamos estar cientes de que, ao ungir alguém, Deus o faz na intenção de converter este alguém em um libertador. Alguém está atuando numa área. A ele foi delegado uma autoridade, um poder para ele fazer algo em prol de alguém, para libertar este alguém, para ser favorável a ele, para ajudar, para torná-lo liberto de algo, fazer algo em prol de alguém. Que esse alguém seja beneficiado. A unção tem a especificidade de libertar. E essa palavra libertar aqui tem uma abrangência. Não é libertar somente do cativeiro, libertar do pecado, libertar do mal, do inferno, não. Ela tem uma abrangência mais, vamos dizer assim, dilatada. Ela abarca uma realidade mais longínqua, algo abrangente. Liberta como? De uma opressão, liberta de uma situação, liberta de um caos, liberta de algo. Esta é a especificidade da unção, fazer acontecer a libertação. E aqui no ponto 2, essas duas palavras, unção e responsabilidade, elas estão entrelaçadas, elas estão bem coadunadas. Nossa preocupação deve ser não transmitir ideias errôneas acerca daquilo que é unção. Porque a unção representa um foro legal. Ela pode ser mal usada e pode frear ou atrasar os propósitos eternos de Deus na terra. A responsabilidade, quando é delegado a alguém uma autoridade ou um poder para fazer algo, não se delega a ele responsabilidade, delega-se esta autoridade. E esta autoridade, este poder exercido, divorciado da responsabilidade, se torna abusivo e prejudicial. E com isso aqui o autor está dizendo que atrasa o quê? Os propósitos eternos de Deus na terra, porque Deus tem delineado um plano, ele tem um eixo norteador geral a ser cumprido, e existem certas exigências, certas coisas que precisam ser atingidas para que o Senhor cumpra esse plano. E quando se age de forma irresponsável, se está atrasando os propósitos de Deus. A palavra aqui nesta lição é muito forte. Unção, responsabilidade. É as duas palavras temáticas deste texto, ou seja, no texto desta lição. Qual é a nossa responsabilidade? É a pergunta que o autor faz.
Deus espera que um espírito de responsabilidade reine em sua igreja. Hoje é fácil ser chamado pastor, obreiro, ministro, né? Ter um título, mas e a responsabilidade com isso? Aquilo que vamos fazer, a obra de Deus, vai ser atrasada ou vai ser bem encaminhada através deste ministério, desta unção que me foi outorgada, deste foro privilegiado para desenvolver algo de forma especial. Aleluia. Então, qual é a nossa responsabilidade? O que temos sobre os nossos ombros a fazer? O foro especial para desenvolvermos algo vai ser uma atuação onde nós vamos ter resultados profícuos ou vamos atrasar as coisas? Os títulos que nos foram dados, pastor, presbítero, diácono, evangelista, a unção que nos foi favorável, que nos foi outorgada, vai ser desenvolvida com responsabilidade ou não? A importância de ser responsável. É preciso entender que o primeiro pecado que entrou na terra não foi o adultério, a fornicação, o roubo. Foi o pecado da irresponsabilidade. A irresponsabilidade lançou fora Adão do Éden. Noé foi responsável e pregou o evangelho. Eu digo o evangelho porque era a boa nova de Deus para o escape. Pregou, mas quando saiu da arca, ele plantou uma vinha e se embebedou e amaldiçoou seu próprio filho. Aí, debaixo desta unção, ele atuou com responsabilidade em primeira mão e depois atuou com irresponsabilidade. Atuou com responsabilidade no primeiro plano e com irresponsabilidade no segundo. Daí a importância de ser responsável. Quando nos nossos ombros pesa a responsabilidade e não a irresponsabilidade em desenvolvermos e atuarmos neste foro privilegiado que nos foi aberto para sermos obreiros, para sermos presbíteros, para ser evangelista, para ser um governador, para ser presidente da República, para ser vereador. Autoridade não é sinônimo de responsabilidade. Podemos delegar autoridade, jamais responsabilidade. É lógico. Porque a unção é a delegação de autoridade sobre alguém. Agora, a questão da responsabilidade é outra questão. E não significa que alguém vai atuar com responsabilidade. Pode ser que atue sem responsabilidade, que seria irresponsavelmente. Aqui no terceiro ponto, a unção traz benefícios e ônus. Vou trabalhar o último ponto aqui da nossa lição nos seus subpontos. A unção traz benefícios e ônus. Ao longo de toda a trajetória bíblica, observamos os sucessos e os fracassos de pessoas ungidas, onde alguns começaram muito bem, mas terminaram pessimamente. A vontade de Deus é que terminemos bem e ser responsável é fundamental para que isso aconteça. Nesses pontos aqui, nesses subpontos, nós vamos ver isso. Não se brinca com a unção. Se tomarmos como exemplo a unção de Davi, iremos notar que ele foi ungido, mas ele levou 13 anos para poder reinar. Ele foi inserido no contexto de Israel, dos reis de Israel, com antecedência, para que ele tivesse uma experiência, passasse por momentos de experiências com seu antecessor, o rei Saul, que aliás foi o primeiro rei, embasado nessa experiência, ao longo de 13 anos, ele pudesse desenvolver a unção que lhe foi delegada 13 anos antes por Samuel. Veja bem que ele foi ungido
Ele foi ungido com o óleo, o vaso de alabastro, por Samuel, como rei, e ficou 13 anos passando por experiências para fazer um bom reinado e não pecar como Saul, não administrar a unção como fez Saul e terminou mal. Que o importante é agirmos com responsabilidade. O encaminhamento aqui da palavra unção é responsabilidade. As duas palavras estão atreladas. Eu vos falei na introdução dessa lição. Responsabilidade. E veja bem que Davi agiu com responsabilidade. Ele foi um rei exemplar, foi um homem de Deus, a unção foi bem administrada, ele fez coisas extraordinárias debaixo dessa unção, apesar de ter feito coisas erradas também. Veja bem que debaixo de uma unção podemos atuar com responsabilidade e com irresponsabilidade. Teve momentos vulneráveis na sua vida e que ele agiu com irresponsabilidade, mas no cômputo geral, Davi foi bem como rei. Posteriormente, depois de 13 anos de ter sido ungido, ele começou a reinar. Ponto 3, 2. A irresponsabilidade pode frear uma geração. Aqui o autor cita a geração de Josué, a geração dos primórdios de Israel, introduzido na terra de Canaã, bem-sucedido, uma geração que conhecia o Senhor. Mas, no entanto, a irresponsabilidade promoveu uma geração fracassada posteriormente. A irresponsabilidade nas pessoas dos administradores posteriores freou a geração inteira de Israel. Aquele povo poderoso que estava debaixo da unção, debaixo da autoridade plena de Deus, e que se seguisse com responsabilidade, certamente teria resultados profícuos. Posteriormente foi uma nação que fracassou, uma geração que foi freada. E aqui no último subponto, ser livre é ser responsável. A responsabilidade nos qualifica para a unção. Ser responsável é o primeiro sinal de uma vida ungida. Aleluia. Oh, glória! Por isso, muitos não buscam ser livre, porque ter liberdade é viver com responsabilidade. Os israelitas não entraram na terra prometida porque eram livres no corpo, mas escravos na mente. Eles aborreciam o Faraó, mas queriam o seu serviço e comida. Não devemos culpar os nossos de nossa condição, ou os outros de nossa condição. Nós somos o que decidimos ser. Que grande lição! Ser livre é ser responsável. Muitos, tentando ter uma vida desregrada, justificam a liberdade, o que não é verdade. Liberdade é ser responsável. Quando atuamos com responsabilidade, aquilo que nos foi incumbido, que seja desenvolvido com responsabilidade. Ele coloca aqui um negócio para fazer a conclusão. Um negócio realizado entre duas pessoas. Quando ambas as partes agem de forma responsável, se culmina num negócio bem sucedido. Mas quando fracassa uma das partes, ou ambas, então se tem um negócio mal sucedido. A unção é um foro aonde nós vamos atuar. Ser ungido é ser inserido no rol de pessoas responsabilizadas para desenvolver algo.
não significa que vamos ser responsáveis sempre. No entanto, a lição nos direciona a sempre sermos responsáveis quando estamos atuando, quando estamos neste foro privilegiado de atuação. Quer sejamos espirituais ou quer sejamos materiais. Se formos governadores, presidente da República, senadores, deputados, vereadores e etc., então nós estamos atuando num foro tal que exige de nós responsabilidade para que possa culminar com a libertação, com o benefício, com o beneplácito àqueles que estão nesta égide. E quando divorciados da responsabilidade, certamente seremos maléficos àqueles que estão esperando de nós algo que possa trazer um benefício. Quando o Senhor nos chamou para sermos diácono, presbítero, diaconisa, evangelistas, pastores, presidentes, o Senhor nos chamou e nos delegou autoridade para fazer algo. Então vamos fazer debaixo da responsabilidade. As duas palavras precisam estar coadunadas. Unção com responsabilidade. Atuação no foro privilegiado com responsabilidade. Qual é a nossa especificidade? Aonde foi que Deus nos colocou? Eu faço a interpelação através do fechamento dessa lição, caríssimo internauta. Deus te colocou aonde? Qual foi o foro que o Senhor te colocou e te deu autoridade, e te deu poder, e te deu unção para desenvolver algo? Então desenvolva com responsabilidade. É o que a lição quer nos encaminhar.